Esses dias eu me deparei com um recorte de um podcast onde uma entrevistada, uma profissional que eu tenho o maior respeito quando ela fala sobre a sua área principal de atuação, fazia a afirmação de que a tensão racial nos Estados Unidos era maior do que no Brasil, porque para os Estados Unidos foram selecionados os escravos mais eh, combativos e mais fortes fisicamente, enquanto que para o Brasil teriam sido selecionados escravos mais dóceis e menos fisicamente dotados. Agora, isso é uma coisa meio contraproducente, é inacreditável. Porque naquela época os escravos eram tratados como uma mercadoria. E quando alguém vai investir dinheiro, nunca vai querer comprar uma mercadoria de baixa qualidade. Ninguém vai comprar uma tesoura cega porque tem medo de se cortar. Então, havia ainda um grande problema da travessia do Atlântico em condições insalubres daqueles navios negreiros. Então, um indivíduo que tivesse poucas condições físicas tinha muito mais possibilidades de vir a falecer nesse trajeto e, consequentemente, representar um prejuízo para o comprador do que um indivíduo mais robusto. Então, essa analogia não tem muita lógica. Qual seria, então, a razão dessa tensão real que existe nos Estados Unidos em relação aos negros ter sido maior do que no Brasil? Bom, vamos analisar que no século XVII, onde houve um apogeu, né, um aumento expressivo da imigração da Europa para os Estados Unidos, essas pessoas que para lá foram motivadas por perseguições políticas, perseguições religiosas, e eles foram para lá para morar. O objetivo era esse, era viver num mundo diferente daqueles que eles ocupavam antes dessa corrente migratória. E então eles foram com suas famílias, diretas e indiretas, né? E quando começou a utilização da mão de obra escrava negra, não havia nenhum incentivo para a miscigenação com essa gente. Tanto é que Thomas Jefferson, que foi um presidente americano, ele teve um relacionamento, seja forçado ou não, nunca ficou bem esclarecido isso, com uma escrava durante muitos anos, até praticamente a sua morte, e teve vários filhos com ela. Mas ele sempre a escondeu. Ele nunca socialmente admitiu esse relacionamento. Agora, em contrapartida, no Brasil, as pessoas que para cá vieram naquele período colonial, no início, eram quase sempre todos aventureiros. Não vou nem falar daqueles que vinham degradados, eu vou falar da maioria que veio espontaneamente. Eram todos aventureiros. E eles vinham para cá com a ideia de fazer fortuna, juntar dinheiro e voltar ricos para Portugal. É claro que a maioria não conseguiu isso, mas era um plano inicial de todos. E o que acabou acontecendo? Portugal, no século XVI, pode-se dizer que era a potência tecnológica mais desenvolvida da Europa. Eles já tinham conseguido, com a sua tecnologia, criar colônias na América do Sul, na África e, inclusive, no Oriente. Eles tinham colônias em Macau, tiveram forte influência no Japão, porque conseguiram chegar até lá. E o que aconteceu? Aconteceu que, em 1578, Dom Sebastião resolveu fazer uma aventura desastrada no norte da África, onde ele acabou falecendo, depois de ter levado para essa aventura, dizem que em torno de 70 mil homens, dos quais só 5 mil retornaram. Tão logo terminou a Batalha de Alcácer Quibir. O resto ou foi morto ou foi escravizado. Isso foi um problema seríssimo para o governo português, porque não tinha como repor gente nas colônias. Inclusive o próprio Portugal, durante 60 anos, acabou sendo dominado, fazendo parte da Espanha, do Império Espanhol, em função desse evento. Então a dificuldade de repor gente nas colônias era muito grande. E o que foi feito foi uma estimulação para a miscigenação.
as mulheres mais disponíveis na época eram as indígenas ou, em grande quantidade, as negras. E houve um relacionamento forçado ou não, né? Mas a grande maioria provavelmente não, pela quantidade de descendentes que esses relacionamentos acabaram determinando, né? E essa miscigenação era socialmente aceita. Tanto que vocês vejam assim, aquele grande desenhista Debré, ele era um perfeccionista nas suas criações. E aquele quadro famoso em que ele retrata uma família tendo as refeições cercadas de escravos, é muito evidente a diferença, inclusive, da mulher, que tem a tez alva, e do seu marido, respectivo marido, que na mesa a gente percebe claramente traços afrodescendentes. A cor dele é mais clara do que a dos escravos, mas é mais escura do que a senhora. Então, isso mostra que havia uma aceitação social. E por que eles se miscigenaram assim? Basicamente pelo que eu falei inicialmente. Havia necessidade de gente. E o indivíduo, tendo filhos, esse filho, mesmo que eles não admitissem esse filho, não registrassem esse filho, ele ia ter uma fidelidade desse filho muito maior que do indivíduo estranho, porque todo filho, mesmo bastardo, tem a ideia de que um dia vai ser aceito pelo pai. E muitos foram, tanto que herdaram as propriedades paternas. Então, esse tipo de conceito de reproduzir em quantidade para ter mão de obra barata e ter gente confiável à sua volta, também não foi exclusividade dos portugueses. Os italianos, quando para cá vieram, na corrente migratória, principalmente italiana, era comum aquelas famílias terem 8, 9, 10 filhos. E o objetivo não era, isso ocorria não é porque eles adorassem criança, porque era uma maneira de fornecer gente capaz e leal para ajudá-lo no desenvolvimento das suas propriedades. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, foi determinar uma diferença de tensão racial significativa entre os Estados Unidos e o Brasil. Se a gente olhar hoje, as estatísticas atuais mostram que a população dos negros nos Estados Unidos gira em torno de 14%, a de latinos mais 14%, e os outros 70% seriam brancos. Essas pequenas percentagens seriam outros grupos étnicos. E no Brasil, nós temos exatamente o contrário, nós temos exatamente 10% de negros, segundo o IBGE, não me critiquem, é o IBGE, 10% de negro, que é menor percentualmente do que nos Estados Unidos, e 45% de o que eles chamam de pardos, que são o resultado da miscigenação. Então, esse conceito de aceitação da miscigenação que houve no Brasil, sem dúvida nenhuma, foi responsável por determinar uma tensão social aqui bem menor do que a que ocorreu e ocorre nos Estados Unidos.